e convidar ao palco nosso proponente do caso, Andressa de Mello. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou ter que ficar de costas ou para um ou para outro aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Ethos e a toda a organização do evento pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Andressa de Mello, eu sou diretora da JBS Ambiental, que hoje vocês vão conhecer um pouquinho. E para a gente é uma alegria muito grande poder estar aqui, então, ser escolhido como um dos casos a apresentar na conferência. Vocês vão ver um pouco da nossa história aqui, do nosso caso. A gente ter história de negócios sustentáveis é um trabalho árduo, difícil no dia a dia, mas é muito bom ver os resultados concretos e ser também reconhecido por isso. Só um contexto, eu sou engenheira de formação, sou engenheira de computação, nunca trabalhei com TI, não quero trabalhar com TI, e com mestrado em sustentabilidade, e vim para a JBS com o desafio aí de estruturar esse negócio que, com muita alegria, eu compartilho com vocês hoje. Bom, eu vou me atrapalhar um pouco com isso. Aqui, me achei. Falando de JBS, então, quem é JBS? É a dona do grupo Friboi, agora acho que todo mundo tem visto as propagandas. É uma empresa com vários negócios, o principal deles é um negócio de carnes, então, parte de proteína animal, bovinos, suínos, aves, ovinos e couros. Somos o principal produtor mundial de carne bovina, o maior de aves, o maior de ovinos também, e o quinto maior de suínos. Então, esse é o negócio principal da empresa. E vários outros que estão ligados, prestando serviço, ou fornecendo produtos ou prestando serviços. Tem uma fábrica de sabonetes, uma transportadora, uma fábrica de biodiesel, transforma então o sebo em biocombustível, uma fábrica de colágeno bovino, é uma das duas no mundo de colágeno bovino, embalagens metálicas, são latas para produção de carnes enlatadas, e temos aqui JBS Ambiental, além das empresas que são parte da holding, como a Eldorado, a Flora, que tem Minuano, Neutrox, então várias marcas, a gente está presente em diferentes negócios. O que a gente tem de contexto? É uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, principalmente por fusões e aquisições, então tiveram muitas compras, muitas fusões, e isso traz o quê? Empresas com culturas diferentes, práticas de gestão diferentes, seja de processos, quanto também práticas ambientais. Temos também a dispersão geográfica, só de frigoríficos de bovinos são 44 no Brasil, contando as outras plantas, dá mais de 70, e são plantas que estão aí em locais do Rio Grande do Sul até o Acre, Pará, então assim, a gente tem uma dispersão geográfica muito grande. Temos também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, então que ela aí vem cobrando a corresponsabilidade na questão da destinação dos resíduos, vem regulamentando a destinação tanto de resíduos industriais quanto de resíduos pós-consumo, e aí as empresas com uma obrigação de estruturar melhor a sua gestão de resíduos. Neste contexto, a gente encontra uma escassez de destinos certificados nas regiões de entorno das plantas. A maioria das nossas plantas está no interior do Brasil, fora dos grandes centros, e nessas localidades, mesmo querendo e buscando, muitas vezes a gente não tem destino adequado de resíduos num raio aí de 500 quilômetros, de 800 quilômetros. E se a gente sabe que o custo de logística para transportar produtos já é alto, quando eu falo de resíduos, essa questão se torna mais forte. Grande parte dos nossos resíduos é de resíduos com sangue, produção de proteína animal, então, do processo é inerente à produção de sangue, e o resíduo aí, grande parte dele está sujo de sangue, e as empresas que normalmente fazem a gestão, reciclagem aí dos resíduos, seja plástico ou qualquer outro, esse é um tipo de resíduo que normalmente as pessoas não querem, e acaba indo para aterro. E um ponto bastante importante, numa empresa, um negócio de carnes, é um negócio de baixas margens, tem uma pressão de custos muito grande. Então, a pressão por fazer tudo com o mínimo possível, corte de custos, redução de custos, é bem importante.
Nesse sentido, surge aí a JBS Ambiental, tá? E a nossa missão é de ter soluções em gerenciamento de resíduos. Então, a gente quer trazer respostas, quer trazer soluções para essa questão de resíduos. Falando de recicláveis, de não recicláveis e de perigosos. De modo que a gente tenha certificação, então a parte de rastreabilidade desse processo de resíduos é muito importante. A gente quer cumprir a legislação e saber exatamente onde está indo, evitar riscos e passivos com uso indevido e a destinação inadequada. E contribuindo com o compromisso de sustentabilidade dos clientes, sejam eles internos, sejam eles externos. E um ponto importante é que a gente quer, usando aí a reciclagem e a comercialização dos resíduos, é financiar a própria operação da gestão de resíduos. Então, eu financiar, seja o descarte, seja aí a valorização do trabalho em torno dos resíduos, eu financiar com a própria venda, reciclagem e comercialização. Então, a ideia é que seja um negócio que se autossustenta, de modo que eu cumpra a legislação, cumpra o meu compromisso de sustentabilidade e minimizando sempre os investimentos e os custos envolvidos. Falando disso, a gente começou a se estruturar desta maneira no começo de 2012. A gente aproveitou uma estrutura que tinha de reciclagem de plástico, que fazia basicamente de uma operação. E então, no começo de 2012, que a gente começou a se estruturar nesta direção, no cumprimento dessa missão. E falando de 2012, a gente fez a gestão de mais de 2.000 toneladas de resíduos por mês, em média. São 170 colaboradores envolvidos em todas as operações, 6 unidades, a gente vai ver daqui a pouco a localização delas, e teremos mais 4 ainda em 2013. E a gente dá destino para mais ou menos 100 tipos de resíduos entre recicláveis e perigosos. Um pouquinho mais de número, então a gente tem aí dos recicláveis e não recicláveis, de plástico foram por volta de 8.000 toneladas, isso dá aí 26.000 toneladas de petróleo, que daria para abastecer 480 carros populares, ou 11.000 toneladas de emissões de gás carbônico evitadas. Na parte de papelão, 4.500, que dá 1 bilhão de folhas de A4, é muito A4, dá para dar 22 voltas ao planeta, ou 155.000 árvores que a gente deixa de cortar reciclando esse papelão. Além disso, tem metal, foram 5.800 toneladas de metal, 1.600 de outros materiais, e os descartes, que também, assim, em último caso, não conseguindo reciclar, a gente vai para um descarte certificado, regulamentado, que atenda às normas e os compromissos. De lâmpadas, por exemplo, foram 8.000 unidades só em 2012, a gente começou a trabalhar com os materiais não recicláveis no final de 2012. Só no primeiro semestre desse ano, por exemplo, já foram 15.000 lâmpadas que tiveram destinação adequada. Falando de localização, então, como eu falei, a gente tem já 6 unidades. Lins é a nossa planta principal. A gente faz a gestão de resíduos de vários dos negócios ali em Lins. A JBS tem um complexo industrial em Lins com 8 negócios diferentes ali, então a gente faz a gestão de resíduos de todos eles e também um processo de reciclagem de plástico. E as outras unidades, elas estão dentro de frigoríficos ou de unidades do grupo. A gente já tem Campo Grande 1 e 2, são 2 unidades em Campo Grande, Presidente Epitácio, Andradina e Barretos. Como eu falei, a gente está, de fato, interior, a gente está um pouquinho longe de São Paulo. A gente está acostumado a ir e voltar quase toda semana, já nem acha mais tão longe. Abriremos este ano ainda Naviraí, ali em Mato Grosso do Sul, Montenegro, perto de Porto Alegre, Ituiutaba e Lusiânia, Ituiutaba, Minas Gerais, e Lusiânia, em Goiás. E aqui a gente já começa a diversificar. Em Lins, a gente já faz a gestão de negócios diferentes, então tem a fábrica de sabonetes, de couros, biodiesel, os demais são frigoríficos. Em Lusiânia, é uma fábrica de higiene pessoal e limpeza, então tem a parte de cosméticos, de produtos de limpeza. E em Montenegro, é um frigorífico de aves. Tá? Então, a gente já está diversificando. E, fora isso, estamos avaliando para o próximo ano várias outras operações, estão expandindo ainda mais, olhando o estado do Mato Grosso, Araputanga, Cuiabá, Barra do Garça está aqui na divisa de Goiás com Mato Grosso, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, é uma fábrica de celulose, então é um negócio também diferente, e Santa Catarina, Paraná,
e Passo Fundo. Falando mas quando a gente fala de gestão de resíduos, o que é gestão de resíduos? Gestão de resíduos a gente começa desde a cadeia produtiva. Então, como é que eu olho aqui o meu fluxo de processo e eu identifico como é que eu gero menos resíduo e gero resíduo de melhor qualidade? Na medida do possível, eliminar a geração, mas quando eu não consigo, é que eu gere algo melhor que me tenha mais valor lá depois na cadeia. Passo por etapas aí de caracterização e classificação, são etapas de laboratório, para saber qual a composição, o que eu posso fazer com isso. Toda a parte de licenças, e aí depois tem toda uma parte de manuseio e processamento, que a gente entra muito forte, movimentação interna do ponto de geração até o ponto de tratamento desse resíduo, controles e indicadores, saber o que gera, quanto gera, para onde vai, armazenamento temporário, valorização, então se é o plástico sujo de sangue, que eu lave, que eu trituro, e se é o papel, que eu veja formas de trazer maior valor nesse resíduo, tratamentos e destinações finais, o que não for reciclado, que tenha uma disposição adequada, e o transporte externo obedecendo. E essas aqui são as várias variáveis de custo que a gente tem neste processo. E, assim, falando de resultados, além daqueles que a gente já viu de volumes, a gente fala que a gente provoca transformações. Então, a gente está mudando o padrão e o modelo mental. Então, tirando a ideia de que resíduo é lixo e resíduo passa a ser matéria-prima. Esse é um exemplo da unidade Andradina, como era e como ficou. Então, a gente sai de um local onde era terra, um lixão quase, e passa a ter um processo industrial organizado com 5S, separação por materiais, limpo. A gente faz de tempos em tempos cafés, juntando o pessoal da fábrica com o pessoal da unidade, então a gente consegue comer dentro de uma central de resíduos, sem moscas e sem nada, com área de descanso. Um ponto importante é que os frigoríficos, em geral, todas as unidades, eles passam por auditorias frequentes. Então, por mês, aí, tem de 2 a 5 auditorias de órgãos internacionais e nacionais, e a gente já vem sendo referência e elogio nessas auditorias. Uma outra unidade que de exemplo é Campo Grande 2, então esse era o antes, como era feita a gestão de resíduos, e agora como ficou. Então a gente tem um galpão, um prédio com também tudo chão impermeabilizado, processo também fluido, aqui ainda não tinha os materiais processados, mas essa unidade já está em operação, e isso também dá uma outra visibilidade para o processo. É uma unidade certificada ISO 14001, então toda a parte de destinação de resíduos, tanto documentação quanto operação, a gente faz de acordo com os padrões da ISO 14000. E Campo Grande 2 é o que a gente chama de um polo regional, então a gente viu lá nas unidades que vão ter várias ali no Mato Grosso do Sul, ali é uma unidade onde a gente concentra para depois ir para a Lins ou para o destino final. A sede em Lins, essas são as fotos da sede em Lins, então a gente teve uma revitalização completa, tanto com a parte estética, qualidade de vida dos colaboradores, mas também produtividade, calçamento, revitalização, plantio de árvores nativas, então apesar da gente lidar com resíduo, a gente também está nessa questão, então plantamos mais de 60 mudas lá dentro da empresa de árvores nativas, reforma de vestiário, criação de área de descanso, então também tem itens pensando no bem-estar dos colaboradores. A gente faz lá dentro um processo de reciclagem de plástico, então a gente não só garante o destino, mas a gente faz a gente mesmo. Então já descaracteriza esse plástico, a gente lava, moe, extrusa e tem ele como um produto, comercializável. Então, eu vendo para a indústria de embalagens, com linhas de produção, então tem uma parte de seleção com pessoas, depois linhas, maquinários aí que fazem esse processo e deixam a resina pronta para a indústria de embalagem. Uma parte importante que a gente tem é a rastreabilidade dos resíduos, e a gente já estruturou e tem praticado a rastreabilidade completa. Então, eu saber de onde veio e para onde vai. A propaganda ela fala, mas é friboi? O resíduo também a gente pergunta, mas é friboi? E a gente tem, então, desde a geração, então, quem compra um resíduo meu, quem compra um plástico reciclado, eu sei dizer se ali tem
o que foi produzido em Andradina, em Barretos, em Lins, de outros fornecedores. Então, a gente já tem hoje a maior parte do plástico que a gente processa é de outras fontes para pós-consumo. Então, a gente está atuando também na questão de processamento de outros materiais, de reciclagem do pós-consumo, e a gente sabe dizer de onde veio. Isso dá segurança para quem compra e também para quem destina. Se alguém destinou um material para mim, eu sei dizer, olha, esse resíduo que você me destinou foi para esses e esses destinos, para essas e essas empresas. Esse é um diferencial nessa área, onde os recicladores, a maioria deles, assim, você manda e é uma caixa preta. A gente não sabe o que de fato foi feito e se de fato foi tratado. Essa é uma inovação deste ano, então a gente está na busca de destinos mais nobres e de aproveitar melhor esses resíduos e de rentabilizar a operação. É buscar destino ciclo fechado. Então, como é que eu reaproveito esse material dentro da nossa cadeia? A gente vai passar a resina, essa é uma foto da resina, ao invés de vender a resina, vamos passar a produzir sacos, sacolas e lonas para uso dentro do próprio grupo e de parceiros. Então, uso em alimento não pode, então não pode material reciclado em alimento, nem farmacêutico, mas sacos de lixo, sacos intermediários, a gente passa a produzir e garante o fechamento desse ciclo. Então, eu gero resíduo, trato e reaproveito na minha própria cadeia. Falando uma parte importante, são as pessoas, né? Então, eu sempre falo, os negócios são feitos por pessoas e para pessoas. Então, nada mais justo do que cuidarmos também muito bem das nossas pessoas. E esse foi um investimento bastante importante de energia, tempo e dedicação de todo mundo para que a gente valorizasse as nossas equipes e também as equipes de quem a gente se relaciona. E aí, com treinamentos, educação ambiental, então a gente criou um projeto de trazer os filhos dos colaboradores para a empresa. Então, eles vêm, passam o dia conosco, eles conhecem o processo de reciclagem. Então, a gente faz palestras e aulas de educação ambiental, concursos culturais. Isso a gente gera o engajamento dessas pessoas, das famílias dos colaboradores, colabora na retenção e também dissemina esse conhecimento importante. Então, as crianças saem falando na escola, para os amigos, começa a cobrar em casa o pai e a mãe. Então, a gente gera um movimento importante, além só do ambiente de trabalho, e deixa os pais orgulhosos também. É muito legal de ver o brilho no olho das crianças, de ver onde os pais trabalham e ver o brilho no olho dos pais de ver seus filhos orgulhosos. Acho que essa é uma recompensa muito importante. E falando de segurança do trabalho, reforma de equipamentos, enfim, todos esses itens relacionados. Outros números, só para a gente ver assim, estamos trabalhando para salvar o planeta, sim, com muito orgulho. Nossa missão é dar a destinação adequada para os resíduos, mas somos um processo industrial, somos um negócio, então temos que buscar eficiência e produtividade. Nessa linha, a gente teve um faturamento em 2012 de 33 milhões de reais. A gente aumentou em 120% nosso processamento de resinas plásticas recicladas. A mão de obra, a efetividade dela aumentou em 98%, então a relação de quilos produzidos por colaborador. A produtividade geral de todos os setores, então pegando desde o papelão até os descartes, com todas as etapas do processo, teve aí todas elas melhoras entre 90% e 170% de produtividade. Um ponto importante, a gente compra os recicláveis, mesmo estando dentro do grupo JBS, se um frigorífico gera, eu compro isso deles. Então, eu gero receita também para o frigorífico. Isso onera, pensando em JBS ambiental, a minha operação, mas faz com que seja mais fácil eu me aproximar desse gerador. Seria muito mais fácil para a gente falar, não, você me manda de graça e azar seu, mas aí isso eu crio uma barreira. Então, aqui essa é uma maneira de trazê-lo para o jogo e ele também vê benefício em ter uma operação nossa. Redução de descartes, a gente vem trabalhando. Numa das unidades, por exemplo, a gente reduziu de 5 caçambas mensais para 2. Isso é bom para o ambiente e também para custos. E as referências que a gente tem, aqui de 2 empresas, a gente poderia citar N outras, são empresas que geram, uma delas, 1.000 toneladas por mês de resíduos, com reciclagem de 80 toneladas de plástico, e ela tem um custo anual dessa operação de quase 7 milhões de reais. Uma outra empresa com 800 toneladas por mês, um custo anual de quase 6 milhões de reais,
E a JBS Ambiental, com 2.000 toneladas mês de destinação de resíduos e mais ou menos aí 300 toneladas de plástico reciclado, a gente vem tendo um negócio que é autofinanciado. Isso é um deixo de gastar, não é que eu gastava, eu deixo de gastar, é um investimento importante. E essa é a nossa expedição, então aqui a gente vê os pallets de resina prontos para embarcar aí para os clientes. Falando de desafios, essa é uma parte importante da gente comentar. O mercado de reciclagem em geral e de resíduos é um mercado bastante caracterizado pela informalidade, é muito desestruturado, a gente vive encontrando aí, mas você não vende com notas, meia nota, mas esse resíduo vou pegar o bom, o resto eu dou um jeitinho. Não, isso não trabalhamos. E trabalhar nesse contexto é bastante complicado, porque a gente acaba tendo custos que outros não têm. A carga de impostos, então, ela é considerável, sim, e o que a gente vê é, uma redução da carga de impostos poderia estimular destinações ambientalmente adequadas. Então, como é que a gente estimula com a redução de imposto algo que seja adequado? Hoje a gente tem a resina reciclada, ela paga o mesmo imposto que a resina virgem. E a gente está aí deixando de utilizar recursos naturais. Parceiros para destino adequado no interior do Brasil. Então, em São Paulo, quem lida com o tema já sabe que é difícil. A hora que a gente vai, quanto mais distante, mais difícil é. E a gente sabe que não vamos destinar todos os resíduos. Eu não vou fazer uma produção, uma reciclagem de lâmpada ali dentro. Não vale a pena. Eu preciso agregar mais volume. Então, precisamos de mais parceiros habilitados e certificados. Os custos logísticos, como eu já falei, a gente está falando de distâncias grandes e, às vezes, o frete é mais caro do que o próprio produto. E a disposição para pagar custos adicionais da destinação adequada. A gente ainda vê na sociedade, eu falo, olha, para você destinar adequadamente, isso sai um pouquinho mais caro. Não quero pagar. Eu prefiro o mais barato e que talvez não seja tão nobre. Então, essa é uma mudança cultural, acho que, do brasileiro, do Brasil em geral, que vem com legislação e com todos esses pontos, que vai trazer ganhos expressivos para esse nosso negócio. E eu queria agora, para finalizar, deixar uma fala, como eu fiquei muito feliz desse convite para mostrar um negócio e aí inspirar, quem sabe, outros negócios a seguirem pelo mesmo caminho. E acho que uma frase que eu vi que define um pouco a nossa escolha é que 2 estradas bifurcaram no meio da minha vida, ouvi um sábio dizer. Peguei a estrada menos usada, e isso fez toda a diferença, cada noite e cada dia. E nessa rodada aqui de negócios sustentáveis, oportunidades aí para o Brasil e para as empresas, a gente vê que o caminho que a gente segue, ele não é o óbvio. Ele normalmente é contra a corrente, contra todo o mercado e contra do status quo, então o modelo mental imbuído. E todos que estão aqui nessa conferência, acho que têm feito opções por escolher os caminhos menos usados. E a hora que a gente vê o resultado desse trabalho, tendo frutos sendo reconhecidos, a gente vê que vale muito a pena. Então, espero que cada vez mais, cada um de nós escolha aí os caminhos menos usados. Obrigada, gente. Andressa, nós vamos passar agora para perguntas dos consultores, né? Em primeiro lugar, parabéns pelo projeto, né? Parabéns à JBS pela iniciativa. A comissão julgadora escolheu esse projeto porque está um projeto muito bem estruturado, mas especialmente por se tratar de uma solução para um problema que está desafiando todas as empresas, né? Ou seja, a adequação à lei de resíduos sólidos tem trazido uma preocupação para as empresas em geral de que isso vai ampliar os custos, né? Se responsabilizar pela reciclagem dos seus produtos ou das suas embalagens implica num aumento de custos na visão de muitas empresas. E vocês trouxeram uma solução que é lucrativa para a empresa. Então, isso realmente é um caso exemplar e pode motivar empresas de outros setores ou do mesmo setor a encontrar soluções semelhantes. Mas vamos falar também de desafios, né? E um deles é o fato de vocês estarem fazendo uma mudança importante no modelo de negócios da JBS, que é fortalecer uma marca de consumidor, né? A marca Friboi, ou seja, o produto. E as embalagens, né, vão direto ao consumidor, o que faz com que a cadeia de vocês esteja maior, se expanda.
E isso traz também dificuldades para um processo de logística reversa, de reciclagem dos produtos e embalagens que vocês produzem. Então, eu gostaria de saber quais são os planos futuros, né, tendo em vista esses novos desafios. Essa é uma preocupação diária nossa, de como é que a gente trabalha também o que vai até a casa do consumidor. Então, estamos em diversos lares brasileiros e como é que a gente contribui com isso. A gente tem tentado desenvolver já várias alternativas, a gente está buscando caminhos. Hoje, como eu falei, do plástico P, que a gente recicla as 300 toneladas, um pouco menos da metade é geração interna, os demais já são gerações externas, então fontes, no geral, pós-consumo. Mas a grande dificuldade aí é fazer esse resíduo chegar. Então, como é que eu coleto, como é que eu faço aí uma logística, sabendo que se eu fizer sozinho não vai funcionar. Não adianta eu querer ir lá e coletar a minha embalagem. Então, a gente precisa, sim, de parcerias. Um dos caminhos é parcerias com cooperativas, então, sistemas de coleta seletiva de municípios. A gente testou, tivemos umas tentativas em Lins. A primeira vez não deu certo, mas a gente insiste, vamos tentar novamente. E mais 2 cidades ali do entorno, então a gente está indo por esse caminho de cooperativas, da coleta seletiva municipal. E também a gente está buscando parceiros, desenvolvendo parceiros que tenham fontes, empresas, cadeias, nesse sentido. Então, sejam redes de supermercado, sejam outras empresas com pontos físicos, onde a gente possa coletar, fazer um ponto intermediário e trazer para Lins. Então, parcerias com empresas de papel, já que eles reciclam papel, a gente recicla plástico, então como é que a gente vai nesse sentido? Então, temos algumas parcerias em vista de empresas e também nessa parte do setor público. Obrigado, Andressa. Podemos passar para o Camilo, fazer a próxima pergunta? Obrigado, Andressa, pela apresentação, foi excelente, assim como o material apresentado por escrito. A maioria dos comentários que eu tenho que fazer são positivos, né? Assim, o que a gente está vendo é uma mudança numa empresa, você mencionou, no processo de grande consolidação, mas que teve uma mudança de cultura, né? Não era assim, não tão longe atrás, vamos dizer assim. Eu queria entender um pouco a questão, o que impactou, quais foram os drivers que causaram essa mudança de cultura. O ICO2, por exemplo, a participação do ICO2, a chamada da Bovespa para participar do ICO2, ou a participação e a insistência, né, dos investidores a responder o CDP, também teve ou é uma coisa também típica da JBS, né? A JBS resolveu outros problemas de resíduos assim, o próprio biodiesel, o uso de dejetos animais nas caldeiras para gerar calor, tem um projeto que a gente sabe de geração de biomassa para uso próprio. Quer dizer, tem 2 elementos que a gente ficou surpresos, né, dessa mudança de cultura e, ao mesmo tempo, tem um empreendedorismo típico da empresa. E, talvez, para complementar aqui, deixar bem aberto para você responder, a gente teve os casos de empresas que nós estamos avaliando hoje e também tem tido os casos que temos avaliado de novos modelos de negócio. Eu não sei se estou avaliando aqui um novo modelo de negócio ou um caso de sucesso de uma empresa. Muito parecido com o que a gente chama de empreendedorismo social, né? A missão que você apresentou, vamos acabar ou vamos reduzir e reciclar e ao mesmo tempo que gera lucro, né? Senão não é um negócio sustentável. Então, acho que é um exemplo também para os participantes que vieram apresentar novos modelos de negócio, que poderia ser replicado para outras indústrias, talvez. E aí vem uma pergunta também relacionada à expansão. Você mencionou dos municípios. Vocês são um negócio, né? Qual a óbvia expansão de vocês? Vocês estão apenas em 13, 14 unidades ainda, né? Você mencionou 48 unidades, tem uma expansão enorme ainda para ocorrer dentro do Brasil. Isso pretende-se para fora também, esse modelo de negócio para as outras unidades? Ou dentro do Brasil, qual que é a estratégia? Que realmente é um negócio à parte, que pode ter a sua própria estratégia, né? Se eu faltar alguma pergunta no final, eu volto aqui. Mas, falando um pouco dessa mudança da JBS, na questão de sustentabilidade, então, acho que tem várias mudanças recentes. Uma, como você comentou, de criar essa marca para o consumidor.
Então, o mercado de carnes, ele era um mercado que nunca foi de ter marca. Então, as pessoas iam no açougue comprar uma carne. Tem marca carne? Como assim? Não, carne do açougueiro, eu confio no açougueiro, não sei de onde vem. Então, tem um movimento de criar a marca. E, nesse sentido, acho que a sustentabilidade também entra. A gente teve um movimento muito grande de expansão internacional nos últimos anos. E os executivos da JBS, acho que podendo vivenciar como é a realidade, então, Estados Unidos, Europa, a exigência do consumidor lá é muito maior do que a exigência do consumidor aqui, e isso abriu muitos olhos, de, poxa, tem um mundo de coisas para a gente fazer. Esse é um mercado que, primeiro, as pessoas não conhecem nem a marca, é um mercado, de fato, que esta não era uma preocupação até algum tempo, mas a JBS viu que lá fora eles já estão exigindo. Aqui, certamente, nos será exigido, mas antes que nos exijam, vamos então ter um movimento de recuperar aí o tempo, de ter um posicionamento diferente e de ser pioneiro e empreendedor também nessa questão. Acho que a JBS, pelo crescimento que teve em 2005, começou a se internacionalizar e hoje já é maior fora do Brasil do que dentro do Brasil. Então, é uma empresa muito ousada e empreendedora, e que gosta de fazer, de concretizar resultados. E na sustentabilidade eu vejo isso assim, como uma oportunidade para a empresa, uma necessidade, primeiro de clientes, principalmente pensando externos, mas de ver esse movimento de mudança do mercado, do negócio no Brasil, de o tema estar inserido, mas sempre pensando em resultados. É um negócio de baixa margem, então não adianta falar que eu vou comprometer mais do meu investimento para isso. Não, eu tenho que buscar formas de financiar minha atuação nesse sentido. Daí o biodiesel, que é transformar sebo. A maior parte do biodiesel é de soja, então esse é um biodiesel de sebo, então que seria um material provavelmente descartado. A questão de rastreabilidade da cadeia do boi, então tem várias iniciativas que a JBS tem feito nesse sentido do desenvolvimento da sustentabilidade. Você tinha comentado a questão de expansão e tinha mais um que eu não lembro a outra pergunta. Fora esses drivers que você mencionou, se a questão do CDP, né, que são os investidores pedindo as informações, e o índice da própria Bovespa, o CO2. A JBS ela começou esse ano a divulgar os seus índices de emissão de carbono, então acho que é a atuação aí. Tem alguns pontos importantes, que é a questão da origem do gado. Então, esse é um ponto importante que está inerente ao negócio e a atuação da JBS nisso. A questão de gases de efeito estufa, que entra da parte da emissão do protocolo, relatórios. A gente passou a fazer um relatório GRI, padrão GRI também. E isso é tanto para a gente atender compromissos, mas também para a gente aprender. Então, a hora que a gente passa a olhar isso, a empresa, eu passo a cobrar isso de todos os negócios, todos os colaboradores e a alta gestão, passa a ver, poxa, eu estou sendo cobrado não só pelo financeiro, mas também tem alguns indicadores aqui de gás carbônico, que eu posso nem saber o que é, mas eu vou aprender e vou lá fazer. De água, então essa é uma outra preocupação, questão de influência, de uso da água. E a empresa tem, então, desenvolvido tanto por necessidade, mas também por um desejo de aprender, e acho que por ver, aqui a gente tem um caso que pode ser bem sucedido também como negócio. E no que você falou de expansão, temos aí 44 de frigoríficos, assim, hoje, em pouco mais de um ano que a gente começou com essa expansão e com esse negócio, a gente já está presente em 20% das plantas. Então, isso é um motivo de muito orgulho, que antes de um ano e meio a gente já conseguiu estar em 20% das plantas. Tem ainda muita coisa. Mas um dos pontos, queremos sim, ao longo do tempo, estar presente em todas. Tem uma questão de viabilidade, principalmente pela logística. A hora que a gente pensa numa planta no Pará, como é que eu vou viabilizar esse negócio? E um ponto importante também disso é de ter parceiros, de fazer isso assim, para empresas do entorno. A gente sabe que outras empresas têm também este problema, e agora que a gente já tem uma expertise de fazer isso num contexto, então, poxa, tem outras empresas na região das nossas plantas, da gente fazer e juntar forças, resolver o problema também das outras empresas e ajudar a viabilizar, porque se cada um tiver uma solução independente, provavelmente não viabiliza para ninguém. Então, já estamos entrando em contato, e assim, se tiverem empresas interessadas
nesses interiores do Brasil, por favor, conversem conosco e vamos, assim, avaliar soluções conjuntas. Concordo com você que a gente está vendo mais do que um case, mas um modelo. E esse modelo a gente está aprendendo e acho que evoluindo à medida que a gente implementa. Então, a cada dia, a cada semana, a gente tem ajustes, mas é um modelo, assim, que eu acredito que de sucesso e que possa servir para outras também para atender. E isso a gente já quer estar na nossa estratégia de ter clientes externos, não só o cliente interno, JBS, mas cliente externo, até porque a gente é um negócio. Não está aqui só para atender JBS. Nossa missão de compromisso e sustentabilidade é sustentabilidade para o Brasil e para o mundo, não necessariamente só para a JBS. Respondi? Obrigado. Gustavo, você faz a próxima? Claro. Eu tenho 10 perguntas aqui, mas vou focar em uma. Nossa! A mocinha da placa ali que não gostou muito. Pois é. Anderson, eu fiquei... me trouxe uma curiosidade, porque a gente tem visto muita movimentação nessa área de resíduos, né? E, assim, acho que pela política nacional, entre outras pressões aí de demanda. Então, me deixou uma curiosidade o quanto que o modelo de vocês está atendendo, na verdade, compliance, e a gente sabe que, assim, pelo histórico do grupo, esse problema de compliance era algo necessário de ser atendido, não só o grupo, mas vários outros também têm esse problema, pela dispersão geográfica, interior e tudo mais. Então, o quanto que é compliance e o quanto que vocês conseguiram já, na verdade, ir além do compliance, né, aplicando melhores práticas e realmente... enfim, acho que vocês estão aqui, não deveria ser por compliance, né? Então, essa é a curiosidade. Aí eu acho que é um caso interessante do que diz o dito popular de unir o útil ao agradável, né? Então, assim, temos uma questão de compliance, e esse, assim, é um fator, a gente tem que cumprir legislação, esse é o ponto número 1, a gente está aqui para ajudar a cumprir legislação, seja a nossa, seja dos outros. Então, esse é um ponto importante. Só que a gente não está atuando aqui só para cumprir, a gente cumpre também. A gente é uma questão de compliance também. Eu não posso abrir brechas e deixar de ter o compliance, isso eu não posso fazer. Agora, toda essa movimentação de ciclo fechado, de produto, de inserir, de eu ter a própria reciclagem dentro de casa, isso dá um trabalho do caramba. Assim, seria muito mais fácil eu simplesmente pego o certificado de alguém e fiz direitinho para o compliance, isso serve. Agora, para o que a gente está falando aqui é de ter a missão de oferecer solução de resíduos